Existem diversos modos de se medir e desenhar as sobrancelhas. Olá, sou Bernardo Lins, maquiador e artista visual. Seja bem-vinda e seja bem-vindo ao podcast Maquiarte. E o assunto do episódio de hoje é sobre formas de se fazer as sobrancelhas. Olá, pessoal! O assunto do podcast de hoje, então, é sobre design de sobrancelhas. Eu vou dividir esse podcast em 3 partes. Primeiro, nós vamos falar sobre formas de se fazer a sobrancelha. Depois, a gente vai falar sobre correções de sobrancelha. E depois, a gente vai falar sobre a formação do profissional de sobrancelha. Porém, para este assunto tão maravilhoso, no mundo da maquiagem, da moda e também da arte, porque eu, como designer, também vejo que a sobrancelha é uma arte, certo? Então, eu convidei uma pessoa que é especialista neste assunto, minha amiga, conheço há um bom tempo, já trabalhamos juntos, acredito que vamos fazer projetos juntos futuramente, então eu convidei, para quem não conhece ainda, porque é uma pessoa bem conhecida, a Regina Kemi. Oi, Rê. Olá, pessoal, tudo bem? Tudo bem, Bernardo? Que honra estar aqui. Estou muito feliz de você ter me convidado. Finalmente conseguimos, encaixar as agendas. E é uma honra, porque você é referência para mim, né? Você falou tudo isso aí, mas para mim você que é a referência da área. E eu estou muito feliz de estar aqui. Obrigada, Rê. Obrigado. É recíproco esse carinho e essa admiração. Você sabe bem, né? Nós já fizemos cursos juntos, a gente já passeamos por aí pelo mundo da Tem beleza. História, né? Tem história, né, Rê? Tem história. Tá bom. Então, essa primeira parte do podcast, Rê, a gente pode falar, a gente pode conversar dentro desse universo, né, da sobrancelha. E como eu comecei falando, eu acredito muito que a sobrancelha ela é uma arte. Por quê? Porque nós usamos medidas, nós usamos lápis, nós usamos pigmento para corrigir, né? Nós usamos pinça para modelar, enfim, né? A gente faz por isso que se chama design de sobrancelhas. Só fazendo um atento, quando a gente fala da profissão, né, da função, então é design de sobrancelha, do serviço, desculpa, é design de sobrancelha. Quando a gente fala do profissional, a gente tem que acrescentar o ER. Então, eu e Regina, nós somos designer de sobrancelhas. Então, é importante a gente falar isso aqui, certo? Certo, Regina? Isso aí. Tá bom. Importante, então, muita gente confunde, né? Confunde, às vezes eu passo em alguns salões e eu vejo lá, temos serviço de designer de sobrancelha. Não, serviço de design de sobrancelha, é o correto, tá? Bom, Rê, então a minha primeira pergunta é pra gente bater um papo bom aqui, que eu sei que a história vai rolar bem, né? Então assim, né, a gente vê como nós somos muito conectados com o mercado, com a internet, enfim, a gente vê que existem diversos modos de se medir a sobrancelha, né? Então, a minha pergunta para a gente começar essa conversa é o seguinte, né? Há diversas formas de fazer as medidas das sobrancelhas. Independente de qual seja, o importante é o resultado? Olha, essa é uma pergunta bem pertinente e eu vou dizer, assim, à primeira vista que sim, né? Mas eu devo dizer também que esse resultado depende muito da expectativa do cliente e do profissional também. Porque esse resultado vai depender de outros conhecimentos, além da técnica. Entende por quê? Por que eu estou dizendo isso? A técnica não importa, realmente existem dezenas aí, como você falou, é só você colocar no Google, vai aparecer várias, né? Não importa a técnica, seja mais fácil, mais complexa, com paquímetro, com linha, realmente não importa, contanto que você saiba o que você está fazendo, né? Para que serve cada ponto, cada linha, o que aquilo significa, se faz sentido para você. Porque pegar um videozinho no YouTube e começar a treinar, né, todo mundo pode fazer. Mas você vai ser um designer de sobrancelhas? Será que aquele resultado que você está proporcionando para aquele cliente, então esse resultado varia bastante?
será que aquele resultado corresponde à expectativa que você tem como profissional e o que o cliente espera de você? Como que eu vou saber isso? Né? Como que o cliente, muito menos, né? Com certeza. Então, essa medida, esse alinhamento de expectativas, ele demanda outros conhecimentos. Tá. Regina, você sabe que tem algo que eu falo assim para as alunas, né? Quando eu estou em aula, ou até mesmo para cliente, né? Quando eu atendo, eu pergunto, né? Porque nem sempre chega nas nossas mãos aquela sobrancelha que a gente fala assim, eu quero ter uma sobrancelha de Regina Akemi, maravilhosa, que eu estou vendo aqui no vídeo, tá plena, né? E aí, nem sempre a gente pega uma sobrancelha assim para a gente fazer. Geralmente, ou a cliente mexeu ou algum outro profissional. Aí a gente começa a investigação. Bom, o profissional que fez a sua sobrancelha, ele mediu? Não, aí começam os nãos, né? Ele mediu? Ele usou quantas pinças? Né? E aí vai. Porque como a gente está falando de medidas, existem diversas, né? Existe aquela que a gente usa o paquímetro, a linha, também tem a geométrica, não é isso? Não é isso mesmo, né? Isso mesmo. Então, o que eu vejo no mercado é que esse despreparo um pouco do profissional que está no mercado. Por quê? Porque é um profissional que pega uma pinça e vai... eu já conheço a sua sobrancelha, eu faço há anos, eu sei qual é o desenho. Nossa, que informação é essa que tem no meu cérebro que eu vou guardar no meio de 100 clientes o desenho da sua sobrancelha? É isso que você está comentando, né? Exatamente. E, assim, o próprio nome da nossa profissão, né, design de sobrancelha, já implica que você tem que fazer um desenho. O design significa desenho, é um projeto, né? Então, eu brinco assim que nosso trabalho é igual de um arquiteto. Então, primeiro a gente projeta aquilo, né? Aquele resultado que você quer, a gente projeta no rosto dela, que é o desenho, né? Para depois a gente executar. Uhum. Então, o design de sobrancelha tem esse trabalho, né? Quem não desenha, eu não posso chamar de designer de sobrancelhas, não é verdade? Então, a nossa área tem crescido bastante aí, né? Exponencialmente aí na última década. E muitas pessoas enxergam nisso uma oportunidade financeira, né? Uhum. Então, às vezes, não vai procurar uma capacitação adequada e começa a fazer por modinha, vamos dizer assim. Por internet. Por internet, né? Como a gente teve uma década aí, como a gente teve uma década de aprendizagem de maquiagem, né? E hoje a gente vê os resquícios disso, a falta de formação de alguns... Veja bem, tá, pessoal? A gente não está generalizando, a gente está conversando aqui sobre a área, tá? Ok? Cada um trabalha do seu modo. Porém, a gente tem um resquício de uma década aí que ficou, por exemplo, na maquiagem, em que hoje eu vejo erros grotescos de tom e subtom de pele, por exemplo, que é o básico de um maquiador, né? Então, posso comentar isso aqui porque a Regina também é maquiadora, formada pela Embi Morumbi, aliás, uma excelente maquiadora, né? Então, procurem, que ela é excelente, uma caracterizadora assim, maravilhosa. E aí, voltando, por quê? Porque nessa década que a gente teve, né, as pessoas aprenderam a maquiagem através da internet, né? Então, por isso que... Das blogueiras. Das blogueiras e talvez alguns outros profissionais que não tiveram informação. Você sabe que as blogueiras, elas trouxeram uma contribuição, só fazendo um parênteses, elas trouxeram uma contribuição principalmente no acesso a produtos, né? Que para a gente conhecer, né? As empresas passaram a enviar para elas, tá? Então, acho que eu vejo isso muito positivamente, tá? Porém, é algo que eu sempre falei, assim, não, né? As blogueiras, os influenciadores, os maquiadores, os designers, né? Todos nós temos as nossas formações. Mas daqui a pouco a gente vai falar, num episódio a gente vai falar sobre a formação. Mas o que eu vejo no mercado é realmente um despreparo do profissional em relação ao designer. Vejo muito isso, sabe, Regina? Essa questão de que, eu faço a sobrancelha com uma pinça. Você mede? Não. Oi? Não é? Você não pega assim também? Pois é. Como é que é para você? Como chega para você? Diversas. Olha, Bernardo, eu lembro quando eu comecei na profissão, eu estou há quase 16 anos trabalhando como designer de sobrancelhas, né? Uhum.
E eu lembro muito bem, assim, eu nunca mais esqueci que eu fui num workshop, o primeiro workshop que eu assisti do Duda Molinos, né, que a gente chegou a fazer um curso com ele juntos. Ah, tá. E sim, ele era pra mim assim... Que foi lá no lab, né? Foi lá no espaço dele, não foi isso? Isso, mas antes disso eu vi um workshop dele, lá na Ikizaki. E ele falou assim, no meio da maquiagem que ele estava fazendo, ele falou assim, na hora de fazer a sobrancelha: quando você for fazer a sobrancelha e o profissional falar que vai fazer em 5 minutos, você sai correndo. O Duda Molinos falou isso. Eu falei, nossa, né? E eu estava começando com o design de sobrancelhas. Então, realmente, as pessoas têm uma ideia de que sobrancelha é uma coisa muito simples, né? Que é só um detalhe que você não precisa de tudo isso. Eu já ouvi muito isso. Nossa, mas precisa de tudo isso para fazer uma sobrancelha? Escuto direto. Todo esse aparato. Escuto direto isso. Escuto direto. Ai, que frescura. Não é? Para que usar a navalhete elétrica? Nossa, que frescura. Isso é muito chique. Não é chique, é necessidade, gente. É acessório. Mas a gente só vai saber, só vai entender assim, que é necessário quando alguém erra na sua cara, né? Sim. Aí faz toda a diferença. Mas assim, deixa eu só falar aqui que assim, eu não tô julgando assim, quem começa na profissão com cursinhos aí, com videozinhos no YouTube, porque a gente também é uma fonte de pesquisa, né? Não estou dizendo que não seja uma ferramenta boa de estudo. Mas o que é complicado é quando a pessoa acha que só aquilo basta. Então, eu penso faz muito assim, sentido, né? Isso que você está falando, faz muito sentido. Todo mundo tem um começo, né? No começo a gente acha que... eu também achava assim, meu Deus do céu, mas fazer sobrancelha é tão complicado assim, né? Não dava para simplificar. E depois, quando eu entendi que aquilo tudo era muito necessário, eu comecei a procurar mais, eu quero saber mais, entendeu? Então é esse sentimento que eu acho que você tem que ter em relação ao seu ofício, se aquilo realmente for a sua vocação. Sempre vai estar, a cada dia, a cada cliente, querendo evoluir, né? Crescer naquilo ali. É verdade. Então você não pode se contentar com uma fonte, né? Você tem que sempre procurar mais para enriquecer seu trabalho, né? Sim, então... Eu gosto muito eu gosto muito de estudar filosofia oriental, né? E aí os hinduístas, eles têm uma expressão que é o Dharma. O Dharma quer dizer, você já ouviu falar, Bê? Sim, é algo que a gente já determina para a próxima existência ou para o futuro, não é isso? Não, isso acho que é o karma, né? Não, karma é o que a gente faz de registro lá atrás, causas positivas ou negativas a gente traz na nossa existência. Isso é karma. Isso é karma. Mas o Dharma não seria algo que a gente determina para o futuro? Não, o Dharma é mais ou menos assim, falando assim bem simplificadamente, o Dharma seria como você encontrar a sua vocação, né? Então aquilo que te realiza profissionalmente, juntamente com o que te torna útil ao mundo. Nossa. Então, ao mesmo tempo que você se realiza, é uma coisa individual, você também se torna útil para as pessoas. Então, você acaba impactando outras pessoas com o seu trabalho. E aí você entende que é uma sensação, né? É uma sensação de que você encontrou o seu lugar no mundo. Olha que coisa bonita, né? Que coisa linda. Não, então, quando você ama... é o seu lugar de fala, é o seu lugar de construção, de formação, de tudo, né? Exato. Então, quando você faz aquilo que você ama de verdade, você acaba impactando toda a sua... o seu redor, né? Isso é muito bonito. E as pessoas que ainda não se encontraram, né? Tem pessoas que não se encontraram. A grande diferença é verdade. Que reflete no trabalho. Eu vou pedir para você passar as suas redes sociais para as pessoas te encontrarem, por favor. Tá bom. Meu Instagram é @reginakemi.beauty. Tá? Depois você escreve aí, vê. reginakemi.beauty.
Beauty. Okay. Meu Facebook, a página do meu espaço é Regina Kame Beauty Care, Beauty and Care, tá? Que é o nome do meu espaço. Ok, tá bom. Muito bem. Muito obrigado, viu? Muito obrigado mesmo. Então agora eu vou passar os meus créditos, né? Então vocês me encontram nas redes sociais também, né? No Instagram, no Facebook, com Bernardo Lins Maquiador. Lá no meu site você encontra os conteúdos sobre maquiagem, moda e arte. Então é só acessar bernardolins.com.br. No YouTube, o meu canal, onde tem vídeos, onde tem podcast também, com vários assuntos, né? Com alguns convidados, como eu trouxe a Regina hoje aqui, e também tenho feito alguns conteúdos sozinhos, bem relevantes, com assuntos bem relevantes. Então, o meu canal no YouTube é Bernardo Lins, maquiador e artista visual. E nos streams de áudio, você encontra os conteúdos do podcast Maquiarte. Nos streams de áudio está como podcast Maquiarte, tá? Então, não esqueça de compartilhar esse conteúdo e aí eu aguardo você no próximo episódio